Graça e paz, a paz do Senhor, povo de Deus. Em primeiro lugar, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 23. É uma palavra muito conhecida, creio que você já ouviu muito dessa palavra, que Cristo ele vem dizer assim, no 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui é uma questão de fé, é uma questão de você acreditar, mesmo que nos seus olhos, na tua característica, na tua mente, mostra que tudo está dizendo que não é possível, que não vai acontecer. Mas a gente crê no Deus que faz o impossível, a gente crê no Deus do impossível. É o Deus que a gente serve. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. O que criou os céus e a terra. O que fez paralítico andar, que fez cego enxergar, que fez mudo falar, que fez Lázaro ressuscitar. E é o mesmo Deus ainda, que a sua própria palavra diz que obras maiores ainda iremos fazer. E se você não crê que um ente querido teu possa ser curado pelas mãos de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que você venha aumentar a sua fé, porque a própria palavra dele diz que obras maiores iremos fazer. Também quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, 1 João, do capítulo 5, que diz assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que dele nascido, e nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é uma coisa inacreditável. Deus a gente não vê, a gente sente. É como o vento, a gente não vê o vento, a gente sente o vento. E assim eu creio que você sente Deus dentro de você. Você às vezes sente Deus falando com você. Às vezes você acha que é da tua cabeça, quando você cisma e fala assim, não vou por esse caminho que eu estou sentindo que vai dar ruim. Não, é Deus falando com você para você não ir por esse caminho, que pode acontecer algo. E os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Se a gente buscar Deus, a face adorada de Deus, a gente iremos encontrá-lo. Que a palavra de Deus diz que se a gente buscar, clamar por Ele, nós iremos encontrá-lo. Se a gente tiver ligamento com Ele, em oração, buscando, a gente vai estar com nossos ouvidos atentos à sua voz. E não vamos duvidar e ter dúvida no nosso coração, porque a gente vai estar tendo discernimento que é Deus falando conosco. Mas mesmo a gente em pecado, Deus nos livra da maldade do mundo. Porque já sabemos nós que o mundo é do maligno. E que o maligno, ele ao todo tempo, ele fica ao nosso derredor, querendo nos tragar. Se você não estiver firme e constante na presença de Deus, algo pode acontecer com você. Algo pode acontecer com você, infelizmente. Porque se você está em pecado, você é escravo do pecado. E Deus não se achega em quem está em pecado. Não é que se Deus não quer se achegar. Deus a todo momento cuida de nós. Mas como as luzes não se dá com as trevas, a gente não tem como se achegar perto de Deus. E é ali que aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus, que Deus falou para não comer do fruto proibido. Deus procurou ele ali, desceu ao jardim e falou: Adão, onde você está? Eva, perguntando por ele, eles se esconderam de Deus. Mas sabemos nós que não tem como se esconder de Deus, porque Ele é o alfa, o ômega, o começo, o princípio e o fim. Ele é o único e que reina para todo sempre. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. Não tem como se esconder de Deus.
Achamos nós na nossa mente que estamos fazendo coisa que Deus não está vendo. Deus vê tudo. E o plano de Deus sobre a nossa vida é que nós não perdemos a salvação, que nós permanecemos na vontade soberana de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os teus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que o nosso. Também que Davi, lá no Salmo 51, fala assim, ele reconhece que errou com Deus e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque ele entende que ele errou, mas ele quer preservar a presença de Deus sobre a vida dele, porque não há significado algum viver nesse mundo sem Deus. Não há significado. Se Deus é o autor da nossa vida, é o nosso Criador, devemos toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Deus. Temos que reconhecer a Deus como o único e suficiente Salvador. Temos que reconhecer e crer nele, mesmo que os nossos olhos não vejam, mas a gente sente a presença dele, o cuidado, o abraço, o carinho. Mesmo que teu familiar te abandonou, Deus nunca vai te abandonar. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então quer dizer que você está propício a errar. A gente erramos porque somos falhos. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, veio a isso a nossa vida. Nós temos conhecimento do bem e do mal. E Deus não se mete no nosso livre-arbítrio. Deus não obriga a gente a adorar Ele. Adoramos a Ele por livre e espontânea vontade. Eu acho isso lindo e incrível. Porque Deus, como Ele não criou, Ele poderia botar a gente obrigado para adorar Ele. Só que a gente é livre. Ele deixa a gente reconhecer que a nossa paz, nossa felicidade está em Cristo. Que nosso verdadeiro amor, nossa alegria está em viver com Cristo. E aqui eu quero dizer a você, você vai querer viver nesse mundo de pecado, onde a alegria dura somente alguns minutos, ou que a alegria dura ali somente naquele momento, no outro dia você se arrepende. Muitas das vezes quando eu saía para beber, zoar com os amigos, eu pegava e enchia a cara, zoava, estava feliz naquele momento, cheio de cachaça na mente. Mas no outro dia eu estava com dor de cabeça, sem dinheiro e arrependido. Porque a alegria do mundo é assim, meus irmãos, é momentânea, mas a alegria com Cristo é eterna. Porque sabemos nós que ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. O que é dar-te-é a coroa da vida? Você vai ganhar o céu como herança. Se você for firme, constante na presença de Deus, o céu vai ser a sua herança, assim como o filho pródigo. O pai poderia não deixar ele sair de casa, mas deixou ele livre. Você quer sair, toma aqui tua herança e vai livre para onde você quiser. O pai não foi atrás dele porque ele tomou uma decisão. Ele quis sair da presença para ir para o mundo afora. E ali no mundo afora, ele conheceu o pecado, os prazeres da carne. E ali foi um prazer momentâneo. E sabemos nós que o prazer momentâneo dura pouco e nos traz a morte, o pecado. Eu me ajeitei toda para traz a morte. Se esse povo pular o vídeo, eu nem sei o que eu faço. O pecado leva-nos à morte. Para realizar os nossos O pecado leva-nos à morte Agora, porque a própria palavra de Deus diz assim: o salário do pecado é a morte. E ali o filho pródigo chegou um momento que ele desejou comer a comida dos porcos, e ele pensou assim: se até os servos do meu pai come bem, eu aqui querendo comer a comida dos porcos. Ele voltou e pensou: estarei com meu pai e pedirei perdão a ele. E ele tomou uma decisão, tomou um posicionamento e foi até o pai. E o pai, por amor ao filho, ele está sempre de braços abertos, querendo que nós reconhecemos que não há alegria, não há felicidade longe de Deus. E essa história, essa parábola do filho pródigo é muito interessante.
que é o que nós vivemos hoje no mundo da igreja. A gente tem a oportunidade de estar alegre, feliz com Cristo, tendo a sua alegria na sua lei, que a palavra de Deus diz: antes tem prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, a gente tem que nos alegrar com as coisas boas de Deus, com os seus mandamentos, porque a alegria com Deus é eterna, a alegria do mundo é momentânea. A alegria do mundo só vai alegrar a tua carne, e você vai só perdendo a tua salvação, porque o pecado leva à morte, e leva à morte sem salvação. Hoje eu quero te convidar a você estar falando com Deus assim: Deus, sei que eu errei, sei que tudo que eu fiz no momento que eu achava que era para poder fazer uma coisa prazerosa à minha carne, hoje eu estou aqui arrependido e quero te pedir perdão. Quero voltar a estar contigo, porque eu sei que essa vivência no mundo é uma vivência de pecado e de morte sem salvação. E eu quero aqui estar contigo novamente. Quero te adorar e te louvar, porque eu sei que você é o único de toda honra e glória. Que o Senhor, por amor à minha vida, mandou o seu único filho, por amor à humanidade, para que a gente, que nele crê, não perecemos, mas tivemos, para a gente ter mais uma oportunidade de se arrepender dos nossos pecados e ter a nossa salvação. Eu quero que você venha a convidar Cristo a estar contigo. Quero que você se ajoelhe, fique de pé, fique da forma que você achar melhor, mas que você venha ter uma conversa com Deus, que Ele é o nosso Pai. E Deus só reconhece a gente como filho quando a gente reconhece a Ele como Pai. E o Pai só corrige o filho quando o Pai quer bem. Deus não te castiga porque Ele tem prazer em te ver sofrer. Por ao contrário, Deus quer te ver feliz, quer te ver crescer. E certas coisas acontecem nas nossas vidas por amor a Deus. De amor de Deus é tão grande na nossa vida que Ele permite que algo aconteça, que a gente se achegue a Ele. Porque Paulo pede a Deus que Ele tire o espinho da carne dele. Mas Deus fala assim: é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Porque é no momento da gente de dor, que a gente achando que está tudo perdido, no nosso momento que a gente acha que vamos morrer, que a gente já chega a Deus, que a gente ora a Deus e fala com Deus, mesmo a gente estando no erro. Mas se a gente estiver entre a morte, a gente vai se achegar a Deus e vai clamar por Ele, pedindo a Ele misericórdia, que Ele nos perdoe. E é assim. Então certas coisas acontecem na nossa vida é porque Deus nos ama e Ele nos quer bem. Ele não quer você viver numa vida miserável, não quer que você viva uma vida de fome, uma vida de dor, de tristeza. Ele quer que você esteja com alegria na presença dele. Não quer dizer que na presença dele iremos viver somente em alegria, mas a palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E até uma música de Lázaro que ele canta assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. E é assim que você tem que fazer, irmão. Você tem que passar pela dificuldade, não deixar que a dificuldade venha chegar até você, mas é você passar pela dificuldade. Você não vai ficar na dificuldade, é você passar. Você não vai ficar no deserto, você vai passar pelo deserto. E tem certas coisas que Deus permite para a nossa vida que aconteça conosco, para amadurecimento das nossas vidas, porque Deus permite que algo aconteça para que a gente venha ter um crescimento nele, para que a gente venha ter característica nele. Jesus foi conduzido ao deserto e lá Satanás foi falar com Jesus. E ali Satanás falou assim: se você realmente é filho de Deus, e Jesus tinha acabado de vir de batismo, e Deus desceu uma pomba branca do céu e falou: esse é meu filho amado, quem eu me comprazo. Satanás veio falar: se você é filho de Deus, se joga, transforma essa pedra em pão.